Live 2 de 30 dias de lives da série Enriquecimento Sistêmico. E hoje nós vamos falar sobre por que você repete justamente aqueles padrões que você não aguenta mais, que você não quer mais. Você fala, meu Deus, por que eu tô repetindo esse padrão? E nós vamos entender hoje aqui a perspectiva sistêmica do porquê que a gente tem essa questão de repetir padrões, mesmo quando a gente já sabe, inclusive, o que fazer, mas mesmo assim parece que tem algo que impede que a gente faça um movimento, de que a gente mude a nossa postura, de que a gente mude, inclusive, os nossos resultados. Eu sou Paula Cassanho, psicóloga, consteladora familiar e consteladora empresarial, especialista em mentoria para pessoas e negócios, e faço, o meu slogan, né, é que eu te ajudo a triplicar o seu faturamento sem perder saúde e família. E hoje, então, nós estamos aqui vivendo apenas a segunda live de uma série incrível chamada Enriquecimento Sistêmico, sendo que Enriquecimento Sistêmico, eu gosto de comentar logo no comecinho também, é uma metodologia que eu desenvolvi depois de praticamente 12 anos agora, completando, né, de atuação profissional com a constelação familiar, com a psicologia e com treinamento de pessoas. Eu ainda tô um pouquinho gripada aqui, de vez em quando eu dou tossida, tá? E tem dado muito resultado. E é uma metodologia, inclusive, reconhecida, com marca própria, com marca registrada. Eu tô muito feliz de estar aqui vivendo esses 30 dias de lives, porque em dezembro nós tivemos esse processo também de 30 dias de lives e foi muito transformador, muito enriquecedor para muitas pessoas, para muitas alunas, que inclusive algumas que nem eram alunas e se tornaram alunas. E eu espero que você usufrua, sendo que é uma série totalmente gratuita, tá ficando gravada, tanto aqui no meu Instagram como no meu YouTube, e eu te recomendo que você, inclusive, chame amigas, amigos, para vir participar aqui, que é o que eu vou fazer agora, inclusive. Vou encaminhar essa live para outras pessoas também. Bom dia, Lê! Bom dia, Mary! Ó, vou encaminhar aqui para todo mundo saber que a gente tá ao vivo, vou te convidar a encaminhar também. Você me ajuda a noticiar que nós já começamos essa live ao vivo agora? Estou enviando aí, enviando para algumas pessoas que não sabem que a gente já entrou ao vivo também. E vamos juntas, que hoje nós temos muitas coisas para falar. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Pronto, já mandei para algumas pessoas e vamos começar o nosso encontro de hoje. Ok, bom dia de novo. Vou tomar um golinho do meu cacazito. Amoras que estão na mentoria, que estão comigo nos grupos, manda lá, gente, já começou e hoje o tema tá babado. Por que repetimos padrões? Você já parou pra pensar nisso? Antes da gente falar sobre por que a gente repete padrões, eu quero te fazer um convite aqui. Eu quero te convidar a refletir comigo quais são os padrões que você percebe que está repetindo na sua vida. Então vamos pensar, vida profissional. Quais são os padrões que você percebe? Que quando a gente fala de padrões, o que eu quero que você reflita aqui, tá? São aquelas coisas que você já tentou mudar, que você já tentou fazer diferente, mas parece que tem alguma coisinha que falta, parece que tem um movimento que ainda tá travado, tá? Parece que tem alguma coisa que você tentou fazer diferente do teu pai, tentou fazer diferente da tua mãe, tentou fazer diferente de um ex, tentou fazer diferente de alguém da sua família, de um chefe, e o negócio parece que ainda tá ali travado. Então, quais são os padrões? Vamos tomar nota? Faz esse exercício comigo. Quais são os padrões que você percebe que está repetindo na tua vida profissional? Na sua vida financeira? Paula, por exemplo, um padrão que eu tô repetindo na minha vida financeira. Eu faço muito dinheiro, mas no final do mês parece que eu não sei direcionar o dinheiro, e aí o dinheiro some, eu guardo um pouco, mas daí eu não sei pra onde que tá indo. Sei lá, eu tô perdendo dinheiro, vira e mexe, eu contrato uma pessoa pro meu time e essa pessoa me trai. Eu contrato uma pessoa pra trabalhar comigo, essa pessoa não performa e eu gasto um baita de um dinheiro e aquele negócio não vai pra frente. Outro padrão que você pode repetir com dinheiro quando eu faço muito dinheiro, eu não consigo guardar. Eu faço muito dinheiro e acontece um imprevisto no mês. Isso pode ser um padrão financeiro que você está repetindo. Outra coisa, nossa, Paula, sabe uma coisa que eu percebi com dinheiro? Que quando eu faço muito dinheiro, eu me sinto extremamente culpada e eu sinto que isso não é meu. Então, o convite que eu faço aqui para você refletir sobre repetição de padrão é você também perceber sentimentos, dores que você parece que fica meio travada, parece que fica com uma angústia, tá? Então, sobre vida profissional, sobre dinheiro, sobre relacionamento de casal.
Eu acredito do fundo do meu coração que quase todos nós, ou 100% das pessoas do planeta, tem questão de relacionamento de casal. Tem alguém aqui que nunca teve uma questão de relacionamento de casal? Vou até encostar aqui pra perguntar isso. Então, que padrão que você percebe que você tá repetindo quando o assunto é relacionamento de casal? Paula, eu queria ter um relacionamento de casal e não consigo. Na hora que eu vejo, chamei pra minha vida uma pessoa que é muito ciumenta, muito abusiva. Na hora que eu percebo, eu comecei um relacionamento e o relacionamento é pesado. Ou eu, a hora que vejo, tô fugindo do relacionamento. Ou tô casada e a hora que eu percebo, parece que eu tô sendo a minha mãe no meu relacionamento, né? Tô sendo meu pai no relacionamento. Que padrões você está repetindo na sua vida amorosa? Vamos lá? O que mais? Vida física. Paula, eu quero emagrecer e não consigo. Eu já fiz dieta, já fiz isso, já fiz aquilo. Nós vamos ter live só disso também, tá? Nós vamos ter live só de relacionamento de casal, nós vamos ter live só de vida profissional, nós vamos ter live sobre como aumentar seu preço financeiro, por que você não consegue muitas vezes aumentar seu valor. Nós vamos ter muitas lives esmiuçando essas coisas que nós estamos fazendo aqui. Hoje é só a live 2, né, da série Enriquecimento Sistêmico. Então nós estamos começando com assuntos base. Por isso hoje você vai entender sistemicamente por que você repete padrões, tá? Mas então, quais são os padrões que você está repetindo na sua vida física? Paula, eu percebo que eu começo a fazer atividade física, pago a academia e a hora que eu vejo eu não consigo ir na academia. Não consigo dar continuidade, não consigo ter consistência, não consigo ter disciplina, não consigo chegar no resultado que eu quero, né? Vou no médico, mas não consigo colocar em prática as coisas que o médico me traz. Então, faz essa reflexão aqui comigo e eu quero que você me conte aqui nos comentários. Quem aqui percebeu, teve insights agora só com essa reflexão aqui do começo? Eu te convidei então a refletir quais são os padrões que você percebe que está repetindo na tua vida. E obviamente que a gente ampliou um pouquinho mais a consciência aqui para você não só perceber geral, mas você perceber um pouco de cada área. Lembrando que essa live vai ficar gravada, lembrando que essa linha de raciocínio que nós estamos desenvolvendo aqui, eu vou te convidar, inclusive, a dar continuidade. Estuda, aproveita essa série de lives para fazer uma transformação mesmo na tua vida, tá? As pessoas que assistiram os 30 dias de lives de dezembro fizeram transformações grandiosíssimas na vida delas. E essa série de lives agora tá ainda mais poderosa do que a série do ano passado. Porque eu também mudei muitas coisas, eu aprendi coisas novas, muito intensas. Eu tô fazendo um movimento, não sei quem tá me acompanhando aqui, mas eu tô fazendo um movimento muito diferente e intenso de transformação na minha vida profissional, na minha vida financeira, no meu posicionamento e tudo mais. E isso vai reverberar em todos os nossos novos conteúdos aqui, tá? Então usufrua mesmo, tome nota. Paula, eu tive já uns insights aqui, pensando quais são os padrões que eu tô repetindo, que eu percebi aqui com você, mas depois eu vou tomar nota. Continue tomando nota, sabe? Pega um caderno, se for o caso, pega inclusive, se for o caso não, aproveita que a gente tá começando a série de lives, pega um caderno só pra nós, assim. O caderno vai chamar Enriquecimento Sistêmico, tá? E faça isso, que isso vai fazer muita diferença. Quanto mais você se compromete com a sua transformação, hoje eu até vi um post lindíssimo que falava, enquanto você não se comprometer com o seu autoconhecimento de uma forma verdadeira e profunda e presente, a sua vida não vai mudar completamente. E isso é verdadeiro pra mim, porque eu também, quando eu me comprometi profundamente com a minha transformação pessoal, com o meu autoconhecimento, minha vida deu uns saltos quânticos bizarros, né? E eu tô te convidando a fazer isso aqui comigo, tá bom? Deixa eu ver o que a Lei escreveu. Tá bonito, né, gente? Tá um pouquinho ranhenta, tocinhenta, mas é isso aí, a vida real. Percebi que tava chamando pessoas indisponíveis para relacionamento, porque a indisponível era eu também. Ah, sim, senhorita. Nós vamos falar sobre isso, tá? Nós vamos ter live para falar de relacionamentos, disponibilidade e indisponibilidade, mas muito legal. Muito legal você perceber que estava chamando pessoas indisponíveis. Mas o que mais, gente? Tem várias pessoas que estão aqui desde o começo comigo. Tome nota aí. Escreve aqui pra mim pra eu saber que tipo de padrão você tá repetindo. Cacauzinho tá bom. Depois eu vou fazer uma live com a Raul Cacau. Pra gente falar de cacau como autocuidado. Super legal, tá? Então vamos lá. Por que a gente repete padrão então? Sem enrolação, Paula. Vamos ao que interessa nessa live, por favor. Bom, eu desenhei aqui de uma forma muito simplificada uma árvore genealógica.
É uma forma muito simples, apenas pra gente se conectar aqui com a informação de que todos nós não viemos do nada. E nós não viemos só do nosso pai e da nossa mãe. Isso é uma coisa muito importante que nós precisamos lembrar, porque senão a gente olha de forma isolada para as coisas. E nós não somos seres isolados, nós somos corpo, mente, alma e espírito. Nós somos a integração de várias partes. Eu vou responder a doutora... Como saber se estou indisponível para um relacionamento? Nós vamos ter uma live só disso. Hoje eu não vou conseguir aprofundar esse tema específico, mas já vai dar para compreender bastante coisa com a questão que eu vou responder aqui. São 5 porquês a gente repete padrão. Eu vou falar para vocês aqui, tá? Eu poderia ter até começado a live falando isso. 5 porquês nós repetimos padrão. E então vai ficar um pouco mais claro porque que está no relacionamento, está indisponível para relacionamento, mas nós vamos ter uma live específica para isso, tá? E a Fê falou endividamento igual os meus pais tiveram. Fantástico, maravilhoso. Vão tomando nota. Então, nós não somos seres isolados, a gente não veio do além. Nós somos aqui, ó, por exemplo, aqui é você. Aqui é teu pai, tua mãe, aqui é teu avô, tua avó, teu avô, tua avó, teus bisavós, teus tataravós, e assim sucessivamente. Existem hoje pesquisas científicas que comprovam que nós temos pelo menos 7 gerações que impactam na gente através da memória celular. Então, quem vai me ajudar aqui fazendo algumas anotações? Pode escrever aqui. Então, o primeiro porquê a gente repete padrão é memória celular. A memória celular, gente, ela se você passar a mão assim, ó, no seu corpo, se você começar a pensar, gente, o que tem aqui dentro? 15 trilhões de células, já diz a biologia. 15 trilhões de células estão trabalhando aí dentro de você, sem você nem saber como, nem porquê. Você mal e mal sabe que entra oxigênio e sai gás carbônico nessa filtragem que passa pelas vias respiratórias, pelo pulmão e depois sai. A gente nem sabe o que está acontecendo dentro de nós. Porém, o que nós sabemos, e a biologia nos traz isso, por isso é científico, existe a epigenética, que é uma nova ciência, inclusive, né, que é pouco conhecida ainda porque é bem nova, mas vem de pesquisas muito profundas, inclusive de DNA e de células mais profundas que inclusive descobriram, nem sei o nome de todas as células novas que descobriram, além do DNA e tudo mais, tá? Então, nós temos essas informações que elas são genéticas, elas são epigenéticas, ou seja, elas vêm além da genética clássica conhecida. E nós temos também a psicogenealogia, que também é uma ciência que estuda a psicologia da memória celular, a psicologia que a gente herdou da nossa família de origem. Por que é importante a gente saber disso? Porque a memória celular, ela impacta muito mais do que você pode imaginar. Se a gente desenhar aqui... Ah, minha canetinha não tá aqui, peraí, vou desenhar uma pirâmide aqui. Se a gente desenhar uma pirâmide aqui, tá? Nessa base, aqui embaixo, ou seja, a parte mais importante que tem em relação à nossa postura de vida, os relacionamentos que a gente tem, as coisas que a gente faz na vida e os resultados que a gente tem, o que mais impacta é a memória celular. Memória celular. E eu vou escrever aqui a pedagogia sistêmica, que é essa repetição de padrões que vem da nossa família. Então, isso aqui a gente pode, só essa base aqui, só a memória celular que está na base, nós poderíamos aqui falar horas e horas e horas e horas e horas só disso. Que inclusive é daqui que veio a constelação familiar, né? A constelação familiar é uma técnica, é uma ferramenta terapêutica de terapia breve, onde a gente vai direto ao ponto, entender da onde que vem os padrões herdados da família. Então, o que é uma pedagogia sistêmica? Por exemplo, a maior parte das mulheres da minha família, igual na minha família, vou até falar da minha família, a maior parte das mulheres da minha família, pelo lado da minha mãe, se deram muito bem financeiramente falando, muito bem. Elas foram extremamente bem-sucedidas na profissão, no dinheiro, guardaram dinheiro, enriqueceram, construíram patrimônio, mas todas elas separaram, exceto a minha mãe. Minha mãe foi a primeira já a romper o padrão aí de ficar casada, né? É feliz no casamento
E isso já foi um rompimento de padrão, porque o padrão clássico da família é separar, ou o padrão clássico da família é ficar no relacionamento infeliz, entendeu? Então minha mãe já rompeu um padrão. Mas qual que é a tendência se eu não me trabalho, se eu não me autoconheço, se eu não faço transformações na minha vida? A minha tendência é não ter um relacionamento, é me separar, entendeu? E eu já passei por isso, já passei por separação, já passei por não ter relacionamento e tudo mais. Por quê? Porque é um padrão conhecido da memória celular. Existe essa pedagogia que já acontece gerações na nossa família e que enquanto estamos inconscientes temos uma tendência a repetir. Jung já dizia isso, né? Enquanto estivermos inconscientes, nós vamos repetir o destino conhecido, o destino da família. Tudo bem? E, por exemplo, todas as pessoas que eu conheço da minha família que tentaram empreender faliram. Vamos supor, tá? Então, existe uma altíssima tendência de você não se dar bem nos negócios. Existe uma altíssima probabilidade de você começar um empreendimento, você começar um negócio, você começar uma empresa e você ter problemas, daqui a pouco você entra em questões financeiras, entra em dívidas, talvez você não vai falir explicitamente igual os teus antepassados, teus pais, por exemplo, faliram. Mas você não vai ter leveza no seu empresariar. Até que você se torne consciente e intervenha nisso. Faz sentido, gente? E ontem, inclusive, eu falei sobre isso, mas eu vou falar agora que é muito importante a gente falar sobre isso, tá? Pode até escrever aí. 3 formas de repetir padrão. A gente não repete padrão só explicitamente, copia e cola. A gente repete padrão de 3 maneiras. E isso é sempre legal a gente repetir essa informação, porque essa informação ela é muito preciosa. Toda vez que a gente fala ela, cai uma ficha pra mim, pelo menos. Então, se cair uma ficha aí pra você... E, gente, toda vez que você estiver me ouvindo, mesmo que você já tiver... Ai, peraí que fez um sol muito forte aqui. Pronto. Toda vez que você estiver me ouvindo e você ouvir uma coisa que eu já falei em algum momento, ativamente do principiante, fala, eu vou ouvir a Paula como se fosse a primeira vez. Porque no momento que você ativa... né? Eu vou ouvir a Paula como se fosse a primeira vez, você dá um comando pra tua mente receber isso como uma novidade. Aí ao invés de você falar, eu já ouvi isso, vou sair da live, por exemplo, às vezes você pode perder algo preciosíssimo que eu vou falar, porque você fala, mas eu já ouvi a Paula falando sobre isso. Tá? Então, seja humilde aqui no adquirir conhecimento, viver e não ter a vergonha de ser feliz, cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus! A pessoa tá rouca, mas pelo menos eu ainda canto, né? Então vamos lá. 3 formas de repetir padrão. Número 1, copia e cola explicitamente. Quem tá comigo, dá um oi aí. Oi, tô viva, tô acompanhando. Copia e cola explicitamente. 3 formas de repetir padrão. Copia e cola explicitamente. A mãe, a tia, a avó, não sei quem, foram mães solteiras, eu também sou mãe solteira. Entendeu? Todas as mulheres da minha família foram funcionárias públicas, eu sou funcionária pública. Todas as pessoas mais importantes da minha família foram médicas, eu sou médica. Por exemplo, entendeu? Isso é uma forma explícita de repetir padrão. Check. Número 2. Eu faço diferente. Então, por exemplo, eu não vou abrir empresa de jeito nenhum, porque todo mundo da minha família que abriu empresa faliu, então eu não vou abrir empresa. Aí eu vou lá ser funcionária pública, vou lá ser CLT. Só que vira e mexe tem problema financeiro, vira e mexe tem problema financeiro, vira e mexe tem problema financeiro. Ou seja, eu fiz um comportamento diferente, porém, o resultado foi igual. E isso é uma forma de repetir padrão. Entendeu? Ah, minha mãe foi mãe solteira, minha avó foi mãe solteira, minhas tias foram mães solteiras. Eu não vou ser mãe solteira de jeito nenhum. Aí eu vou lá e caso, tenho uma filha, um filho, e aí eu não saio do casamento pra não ser uma mãe solteira, igual a minha mãe. Mas a dor de mãe solteira eu acabo tendo igual, porque eu tô num casamento só para não separar e ser mãe solteira. E não porque é um casamento legal, não porque tem um relacionamento legal, etc. Entendeu? Inclusive, muitas vezes, a pessoa, ela até não tem, por exemplo, nesse caso, não teria um casamento legal, às vezes o cara é até legal, é um marido massa pra caramba, uma pessoa que tá disposta a ser um companheiro de jornada, mas ela não consegue nem ver, porque ela tá tão emaranhada, a mente dela tá tão distorcida, querendo não ser igual às mulheres da família. E pode escrever aí, tá?
Uma frase extraordinária de reflexão. A minha intenção determina o meu resultado. Então, se a sua intenção de não repetir o padrão é de jeito nenhum eu posso ser igual não sei quem da minha família, altíssimamente provável que você vai criar uma forma de repetir esse padrão. Ontem até teve uma cartinha que saiu, que eu não sei se eu vou encontrar ela aqui. Ó que legal essa aqui. Que era assim: fazemos de tudo para pertencer, inclusive permanecer pobres, infelizes e doentes. E é isso, né? A gente inconscientemente falando, que daí vai ser o ponto 2 aqui da repetição de padrão, então eu já volto a falar nisso, tá bom? Minha intenção determina meu resultado. Então estávamos falando, forma 1 de repetir padrão, copia e cola explicitamente. Forma 2, eu faço um comportamento diferente, mas o meu resultado é igual, ok? E número 3, que é o mais interessante no meu ponto de vista, eu vou desenhar a pirâmide aqui, que era 3 partes só. 1, 2, 3, tá? Memória celular, crenças e pontos de vista herdados. E aqui em cima tá o comportamento, tá? E aí, qual é a terceira forma, então, de repetir padrão? Eu faço uma promessa maldita. E posso falar? A maioria dos pais, se você é papai e mamãe aqui, certamente você fez essa promessa, tá? Posso falar a verdade aqui pra vocês, gente? Então, assim, ó, nossos pais fizeram essa promessa e certamente você fez essa promessa. Se você não seja pai e mãe, você também fez essa promessa. Eu não vou ser igual meu pai de jeito nenhum. Eu não vou ser igual minha mãe, não vou ser igual meu avô, não sei quem que você não vai ser igual. Eu que não vou ter um casamento igual minha mãe e meu pai tiveram de jeito nenhum. Eu que não vou ser mãe solteira igual minha mãe foi. Eu que não vou ser traída. Eu que não vou ser abusada. Eu que não vou... Fala aí uma coisa que você prometeu, que você falou assim, isso eu não vou fazer de jeito nenhum na minha vida. Essa promessa que você fez cria essa terceira forma de repetir padrão. Você nem se arrisca para não correr o risco. E aí a dor você acaba sentindo também. Porque, por exemplo, qual é a dor de uma mulher que foi traída? A sensação é de abandono, a sensação é de impotência, não é? A sensação é de raiva, de angústia, de vingança, é ou não é? E aí você vai lá e fala, eu não vou ser traída de jeito nenhum. Eu não vou passar pelo que minha mãe, que as mulheres da minha família passaram. Vamos supor que você fez essa promessa. Aí o que você faz? De 3, uma. Ou você nem começa um relacionamento. Você não começa um relacionamento. Cadê a doutora que a gente falou sobre indisponibilidade no relacionamento? Às vezes isso tem a ver aí com essa reflexão pra você, tá? Então, às vezes eu tenho tanto medo que eu não vou nem começar um relacionamento. Eu nem me exponho. De repente eu vou trabalhar pra eu nem olhar pra essa área da minha vida. De repente eu vou ter um filho e vou colocar toda a minha energia no meu filho pra nem correr o risco de ficar pensando em relacionamento de casal. Eu não me exponho. Eu tenho medo de me expor. Só que, mesmo que eu tenha esse medo de me expor, o que vai acontecer comigo? Eu vou acabar tendo o mesmo resultado. E o resultado não é nem o resultado que a minha mãe teve, o meu pai teve. O resultado é o que eu acho que ela teve, que é pior ainda, entendeu? Olha que loucura. Que é um movimento totalmente ilusório de uma criança machucada, de uma dor que eu tomei pra mim, que se eu for conversar de verdade com a minha mãe, se eu for conversar de verdade com meu pai, é capaz de nem ser de verdade a dor que ela tinha ou que ele tinha, tá? Então é muito forte isso. Daí todas as pessoas da minha família que tiveram negócio faliram. Então eu não vou nem correr o risco de abrir um negócio. Eu não vou nem pensar em abrir um negócio. Todo mundo que eu conheço tem, por exemplo, colaboradores, dá muito trabalho, é muito complicado. E eu vejo muito sofrimento em ter colaborador. Então eu nem vou ter time para não correr o risco. Só que o que acontece? Você vai criando empecilhos pra tua vida acontecer. Você vai criando empecilhos pra você ter prazer na vida. Você vai criando empecilhos pra você passar por experiências. E as experiências, elas vão moldando e levando a gente pra um outro nível. Se eu não me exponho a experiências, igual, por exemplo, agora recentemente que eu entrei no Fire Club, não sei quem aqui já viu esse movimento que eu fiz, né? Hoje eu tô, graças a Deus, graças à decisão, graças a
a um risco que eu tomei, a um movimento intenso de bora, eu vou fazer acontecer, eu entrei no maior ecossistema de educação empresarial do Brasil. Gente, é muito forte isso, tá? E todo mundo que tá aqui comigo, vocês vão usufruir disso comigo. Todas as mentorias novas já estão passando por isso. A própria série de lives aqui já tá trazendo essa energia diferente, tá? Só que assim, eu tinha passado há um tempo atrás, mais ou menos uns 2 anos atrás, eu tinha passado por uma experiência de uma mentoria que foi muito ruim pra mim. Foi muito difícil, foi um investimento que não foi próspero, né? Eu não tinha também maturidade para estar naquele ecossistema. Eu não tinha tomado uma decisão com presença, eu tomei uma decisão no impulso. E aí eu acabei participando de um ecossistema que é legal, mas para mim não fazia sentido. Olha que louco isso. E eu fiquei com trauma. Porque é isso, gente. A gente passa pelas experiências e a gente tem, muito facilmente, a gente entra em trauma. Entendeu? Por quê? Porque toda vez que a gente passa por uma coisa que a gente dá o significado de ruim, a gente cria uma associação neural aqui no nosso cérebrozinho lindo, perfeito, maravilhoso, de que aquilo não é bom, portanto, tudo que se parecer com aquilo vai virar um trauma. Tudo que se parecer com aquilo é ruim. E a gente vai criando isso, até que a gente vai criando mapas mesmo, mentais, que faz com que tudo aquilo que se assemelhe àquela experiência que a gente chamou de negativa, e nós vamos ter live falando sobre significado, porque nada tem significado até que eu dei um, e naquela época eu dei o significado de negativo. Hoje eu não dou mais. Hoje eu dou um significado de extremamente positivo, que me ajudou a pensar um monte de coisa, inclusive me ajudou a aumentar meu preço, meu valor financeiro, meu valor de autoridade e tudo mais, né? Mas naquele momento lá atrás foi muito doloroso pra mim, foi muito traumático pra mim. Olha lá, nossa, descreveu como eu me sinto, perfeito. Maravilhosa, gosto assim, já vai vindo os insights no meio da live. Então veja, eu passei pela experiência lá atrás, aquela experiência foi difícil pra mim, e eu chamei aquela experiência de traumática. Presta atenção nisso. Quando eu fui participar lá primeiro eu fui no Trinca VIP, fui lá conhecer Flávio Augusto, Caio Carneiro, GeoJ, meus mentores maravilhosos, tem foto minha ali, né? Foi incrível, ali foi um divisor de águas pra mim. Só que na hora que eu fui convidada a participar da mentoria, da comunidade do Fire Club, gente, vocês não têm noção o medo que eu tava. Eu lembro que eu tava na reunião com o Carlão e com a Mayla, e a gente tava conversando sobre eu entrar no Fire Club. E na minha cabeça eu tava assim, eu preciso me preparar muito pra isso. Eu vou entrar só em setembro, lá no meu aniversário. Não dá pra entrar agora, isso era janeiro, dia 30 de janeiro agora de 2025. E aí eu refleti, eu falei, cara, por que eu tô me sentindo tão intensa? Porque tava numa intensidade, coração palpitando, muito medo, muito medo, muito medo. Eu falei, mas não sou eu isso, por que eu tô sentindo isso? Eu tô num ambiente que eu gosto, eu tô com pessoas que fazem sentido pra mim. Eu comecei a mapear, entendeu? Eu comecei a prestar atenção, que é isso que a gente tem que fazer, inclusive, ficar presente. A hora que eu comecei a ficar presente, fazer as perguntas, me olhar e perceber o que fazia sentido pra mim, eu comecei a fazer esse checklist e falei, não, para lá, é totalmente diferente daquela situação. E eu não tava repetindo o padrão. Quando que a gente repete o padrão? Quando a gente tá inconsciente. Quando a gente não ressignificou. Quando a gente não prestou atenção. Quando a gente não se relacionou com aquilo e não transformou aquilo num aprendizado. Aí a gente repete o padrão. Naquele caso era totalmente diferente. Eu estava ali diante de uma situação onde eu estava escolhendo, com presença, com coisas que faziam sentido pra mim, o ambiente que eu quero estar. Aí eu fiz as categorizações, o checklist do porquê que aquilo fazia sentido pra mim. Gente, foi tão legal, foi muito legal. Sabe por quê? Porque a hora que eu mapeei por que fazia assim, e assim, o investimento em relação ao que eu fiz lá no passado, era 5 vezes maior o investimento do que eu fiz lá no passado. Investimento bem mais alto. Mas quando eu mapeei, tá, por que eu quero participar disso? Eu tô fazendo impulso? Eu tô fazendo porque alguém tá falando pra mim? Eu tô fazendo pra pagar de gatinha com as pessoas? Ou realmente é algo que eu quero, algo que realmente vai me impulsionar, que vai me levar pra onde eu preciso ir, pra onde eu quero, pra onde eu escolho ir? E nós vamos ter lives falando sobre o futuro, sobre o que eu quero fazer. Quem não tem a visão da casa pronta não suporta a obra, tá? Nós vamos ter lives falando sobre isso. Quando eu mapeei, falei, cara, é isso. Não é a mesma experiência, entendeu? E é por isso que aqui, ó, na nossa pirâmide, é aqui, ó, memória celular e toda essa parte de família. Depois vem as crenças, vem os pontos de vista, vem as coisas que eu aprendi a significar
os significados que eu aprendi a dar, isso aqui também vai impactar na minha tomada de decisões, vai impactar na forma como eu me relaciono com o mundo. Comportamento é só a pontinha do iceberg. Então, assim, por exemplo, vamos falar de um padrão que eu repeti, de endividamento, né? Algumas pessoas já conhecem essa parte da minha história, outras não. Em 2012 e 2013 foi o ano que eu me endividei, assim, real, oficial. Na época, 100 mil reais, pra mim, era muito dinheiro, tá? Hoje, seria, sei lá, 1 milhão de reais, pensando na proporção, né? Me endividei lá, 100 mil reais de dívida. Quando aquilo aconteceu, eu não tinha noção de que tinham aspectos sistêmicos, de que tinha repetição familiar, não sabia. Eu tava começando a conhecer a constelação familiar. Tava começando a entender epigenética, psicogenealogia, nem sabia que existiam tantas causas que vêm lá da minha família de origem, essa pedagogia, essa forma de se comportar da minha família de origem, que estava impactando na minha vida. Eu nem sabia que um relacionamento de casal que a gente tem, que está disfuncional, pode fazer com que a gente tenha sabotadores que vão levar a gente para endividamento, para problemas financeiros. Então, lá atrás, eu estava repetindo o padrão da família, de memória celular. Mas olha que interessante, o meu comportamento, na época, a pontinha do iceberg, eu era planejadora financeira, eu era coach, já era psicóloga, já tinha feito constelação familiar como cliente, ainda não era consteladora como profissional. Mas, cara, como que uma planejadora financeira... Faz essa pergunta comigo. Como que uma planejadora financeira se endivida? Tipo, sabe como assim? Não faz sentido? Eu já estava estudando educação financeira, já estava estudando sobre mentalidade. Como que o ser se endivida sabendo o que fazer com dinheiro? Aí que foi a grande pergunta que eu fiz. Falei, cara, tem alguma coisa debaixo da superfície aí que eu não tô sabendo, que ninguém me contou. Por isso que a constelação familiar fez tanto sentido pra mim, porque a constelação familiar, como filosofia de percepção da vida, nos mostra que realmente nós temos essa ligação com a nossa história de origem. Cadê minha arvrinha? Meu Deus, minha arvrinha. Aqui, minha arvrinha, meu povo. A gente tem uma ligação muito mais forte do que parece, do que a gente enxerga a olho nu com as histórias da nossa família. E detalhe, tá? Conhecendo ou não conhecendo. Paula, não conheço meus pais, eu sou adotada. Você vai ter heranças da sua família de origem biológica. Sim. Paula, não sei nada da história dos meus avós. Você vai ter influência dessa história também. E como é que eu faço para me libertar? Isso que a gente está fazendo aqui. Nós vamos, inclusive, nessa série de enriquecimento sistêmico, fazer vários exercícios que vão fazer com que você não só tenha a consciência, como também faça liberações, tá? Mas eu preciso seguir aqui nos nossos pontos, aí no final eu faço um exercício aqui com vocês. Lembrando, gente, eu esqueci de falar, dia 26 de abril, às 10 horas da manhã, nós teremos uma masterclass maravilhosa. O link, eu acho que já está na bio, mas se não tiver, você pode responder a minha última publicação, que aliás, uma última publicação onde eu informo para vocês que eu me tornei uma bilionária da Forbes. Quem viu a minha postagem de ontem maravilhosa, pois você responde lá, escreve Forbes, e aí você vai receber o link do grupo para você entrar. Vai ser gratuita essa masterclass maravilhosa, vai ser uma masterclass incrível, que eu vou passar assunto de ponta aí pra vocês, além de tudo que a gente tá vivendo aqui nessa série Enriquecimento Sistêmico. Então é uma série de transbordo, é uma masterclass de transbordo, e obviamente que nessa masterclass eu vou lançar a mentoria nova, que vai ser uma mentoria que vai começar em maio e que vai se revolucionar completamente aí o processo de desenvolvimento, de enriquecimento da sua vida, da sua trajetória, e enriquecimento entendendo que, pelo menos pra mim, enriquecer não é só fazer dinheiro. Enriquecer é ter saúde, é ter família, é ter bem-estar, é ter usufruto, é ter, que mais? Eu até me arrepio de falar, é ter merecimento de ser, fazer e ser quem você é, e ter o que você vai conquistar, tá? Cada vez mais. Então, fica comigo que nós vamos trabalhar muitas coisas juntos, mas se você já sente, Paula, eu quero participar dessa masterclass, não vou perder por nada, né? Então você já pode fazer aí o movimento de entrar no grupo para poder receber todas as informações e também alguns presentinhos que, obviamente, eu vou passando lá. Quem me conhece sabe que durante todo o tempo que tem o grupo eu vou mandar uma meditação guiada diferente, vou mandar um exercício de prosperidade, tá, ok? Bora lá. Então, número 1,
Por que repetimos padrões? Por causa da memória celular, da pedagogia sistêmica, por tudo isso que a gente herdou da nossa família de origem. Número 2, lealdade invisível. A lealdade invisível é muito parecida com a memória celular, mas ela tem a ver com um sentimento totalmente inconsciente que nós temos de pertencimento. Tem algo dentro da nossa alma, da nossa forma inconsciente de se relacionar com o nosso sistema familiar. Isso nós também vamos ter live depois pra gente esmiuçar esse papel do salvador que tem dentro de nós, das mediações que a gente fez quando criança, das dores dos nossos pais, das dores dos nossos cuidadores. Eu costumo brincar que é como se fosse um cabo de guerra. Todos nós, em algum momento, a gente entrou ali no meio do casamento dos nossos pais. A gente entrou no meio do casamento de um avô, de uma avó, que a gente gostava muito. A gente entrou no meio de uma discussão de família, de alguma situação que aconteceu difícil, de repente um inventário, de repente uma briga de família por conta de dinheiro, de repente uma briga de pai e filho, do teu pai com o teu avô, do teu avô com o teu bisavô, de um tio. Todos nós, gente, temos uma criança salvadora dentro de nós. Mesmo que seja adulto igual eu, 44 anos, 50 anos, 100 anos, sei lá quantos anos você tem. Todos nós temos uma criança salvadora que em algum momento da infância foi para esse lugar de mediador da relação de casal dos pais. Foi para esse lugar de justiceiro de algum destino difícil da família. Inclusive, fica a dica, não sei se tem advogados aqui comigo, muitos advogados se tornaram advogados porque compraram ali, entendeu? Uma injustiça da família e falou, eu vou fazer justiça para essas pessoas que sofreram isso. E aí se tornam advogados. E uma coisa que nós vamos falar aqui também nessa série vai ser sobre missão e propósito. Porque que muitas vezes amando o que você faz, mesmo assim é pesado e às vezes não tem tantos resultados, porque tem um emaranhamento aí, tá? Mas por que a lealdade invisível é o segundo ponto aqui? Porque a forma como você inconscientemente está emaranhado, está misturado com alguma dor da família, faz com que você fique preso a um padrão. Fique presa a um padrão. Ao invés de você ser você mesma, ao invés de você ir pra vida, de você fazer as coisas do teu jeito, de você criar prosperidade, de você criar novos relacionamentos, de você criar equilíbrio, harmonia na sua vida, na sua saúde, na sua profissão, nas suas empresas, tem algo em você que ainda tá ligado lá atrás. Então é literalmente como se você fizesse assim. É como se você estivesse olhando pra trás. Você me entende? É literalmente como se você tivesse indisponível, de costas para sua vida, de costas para sua prosperidade, de costas para sua estrada. Faz sentido? E isso tem a ver com essa lealdade invisível. O que a gente faz com a lealdade invisível? A constelação é extremamente efetiva em liberar a lealdade invisível. Nós estamos constelando aqui, tá, gente? Porque constelar também é a gente tomar consciência. Quando você toma consciência, você começa a opa, pera lá, será que eu posso sair desse lugar? Então, uma coisa que você pode já começar a falar pra você aí, vamos fazer um pequeno exercício aqui. Todas as pessoas da minha família têm o destino delas. Pode falar, pode repetir comigo. Todas as pessoas da minha família têm o destino delas. Eu tenho meu destino. Todas as pessoas da minha família têm o destino certo pra elas. Todas as pessoas da minha família, inclusive eu, dão conta do seu próprio destino. E a maioria das pessoas da minha família não vai mudar o seu destino. E isso não é errado. Paula, mas minha mãe reclama. Frase clássica de Bert Hellinger que eu adoro. Quem reclama não quer agir. Se tem alguém aí, colaboradores, parceiros, família, marido, esposa que reclama, posso falar? Eu tava até com uma cliente esses dias. E ela, meu marido tá reclamando disso, daquilo. Eu falei, e ele quer mudar? Aí ela, eu acho que quer, ele não para de reclamar. Eu falei, verdade, ele quer mudar? Aí ela falou, se ele quisesse mudar, ele tinha feito alguma coisa, né? Eu falei, então, quem reclama não quer agir, gente. E assim, ó, não é ruim, não é fraqueza a tua mãe, por exemplo, reclamar e não fazer nada. Teu pai reclamar e não fazer. Teu pai tá reclamando do emprego que ele tem. Por que ele não sai do emprego? Porque ele não quer.
Ele também tem as lealdades invisíveis dele. Seus pais também são crianças. Vamos cantar Renato Russo aqui? São crianças como você. E o que você vai ser quando você crescer? Se você não constelar. Entendeu? Então, assim, a lealdade invisível é você inconscientemente estar salvando. Ficou no gerúndio, né? Mas beleza. É estar nesse lugar de salvador de uma dor da família, de uma dor do teu pai e da tua mãe, de uma questão da relação de casal dos seus pais, por exemplo. E isso faz com que você fique de costas pra sua vida. Então você pode olhar pro teu pai e pra tua mãe e falar, beleza, vocês dão conta. Aliás, ó, vou dar um presentão lá no nosso grupo, no grupo da Masterclass. Eu vou mandar uma meditação pra você sair do meio do casamento dos seus pais. É uma meditação de 7 minutinhos que você deveria fazer todos os dias da sua vida, da sua existência. E se você não quiser fazer a meditação guiada, você pode pegar a linha de raciocínio da meditação guiada e colocar em prática, fazendo todos os dias a reflexão. Querido pai, querida mãe, vocês como pai e mãe sagrados me deram a vida, isso me basta agora. Eu deixo a humanidade e o casamento de vocês em paz. É um exercício. Eu vou mandar esse lá, depois vocês me ajudam a lembrar. Quem entrar lá no grupo da Masterclass do dia 26, já me cobra lá, tá? O grupo acho que tá aberto. Mas se não, pode de qualquer modo, eu vou terminar aqui, eu já vou mandar lá e aí fica mais fácil, tá bom? Então, entenderam? Memória celular, o que eu herdei da família, lealdade invisível, eu no lugar de salvador das injustiças da família. Número 3. Número 3, 4 e 5, eu vou falar junto, porque depois nós vamos ter live pra gente explicar melhor cada uma dessas situações. Então, como a gente já tá terminando aqui o nosso horário, né, e eu não vou passar das 8, porque eu também tenho compromisso daqui a pouco. Então, escreve aí, tá? A gente estava falando de 5 formas que fazem por que a gente repete padrão. Número 1, memória celular. Número 2, lealdade invisível. Número 3, 4 e 5. 3, condicionamento comportamental. Número 4, modelagem. E número 5, inconsciente coletivo. Escreve aí. Quem tá fazendo a pauta pra mim, consegue colocar os 5 aí escritos aqui na live, por favor? Então, condicionamento, modelagem, inconsciente coletivo, que nós vamos falar agora. Isso aqui tem a ver com comportamento e treinamento direto e indireto, que daí você já tem que estar viva. A memória celular e a lealdade invisível, a gente herdou, então concepção, gestação, nascimento, já estava lá com a gente. Não foi uma coisa que a gente precisou passar por uma experiência. A hora que a gente foi concebido, eu costumo brincar que a gente tem, quando a gente é concebido, a gente já faz assim, a gente já pega um saquinho vazio e a gente coloca tudo lá dentro. Tudo que a gente vai repetir, a gente já coloca lá dentro, entendeu? Agora, essa parte comportamental, a gente passou pela experiência. Então, o condicionamento, a modelagem e o inconsciente coletivo, eles dependem da gente estar vivo e a gente já ter passado por algumas experiências. Então, e a gente também vai ter live para aprofundar cada uma dessas experiências, tá? Mas desde a barriga da sua mãe, você foi passando por situações. Então, por exemplo, a hora que a tua mãe se estressou, o útero dela contraiu. Ali existiu uma informação que foi captada pelo seu corpo, talvez até se o seu sistema nervoso, seu sistema neural já tiver formado nesse tempo, essa informação ela ficou imprintada nas suas células, ficou imprintada no seu sistema nervoso. Por isso que todos nós temos rejeição, todos nós temos abandono, todos nós temos culpa, todos nós temos sensação de traição. Porque tudo aquilo que a gente passou desde a nossa concepção, gestação, nascimento, 0 a 3, 3 a 7, 7 a 14 anos, tudo isso foi moldando uma percepção comportamental, fisiológica sobre a vida, tá? E o condicionamento, ele tem a ver com aquilo que a gente é ensinado, tem a ver com as crenças. Então, um exemplo clássico, ontem a gente até falou sobre isso, gente, a live de ontem tá gravada também, tá? Ontem a gente falou sobre isso, por exemplo. Aqui no Brasil a gente tem, dinheiro é sujo, quem é rico não vai pro céu. Ou você tem dinheiro ou você é bem casado. Ou você é rica ou você é espiritual, não é? Ou isso ou aquilo. Então todas essas crenças, elas foram formando um condicionamento, condicionado. Condicionado é quando você repete, aquilo se torna uma coisa tua, como se aquilo fosse uma verdade. Você nem para pra pensar. Piloto automático. Então, se você nasceu numa família onde briga é comum, você foi condicionado a brigar. Aí você vai para um relacionamento, você não quer brigar, mas você tá condicionado, você não é mais forte do que você, a hora que você vê, você já tá brigando. Então você tem que fazer um novo condicionamento, você tem que desmamar, você tem que fazer uma dessensibilização
sistemática daquele comportamento para você criar outro comportamento. Não adianta você querer enfiar outro comportamento dentro do copo cheio. Por que se tratar é tão importante, gente? Por que meu trabalho é tão completo? Eu gosto muito do meu trabalho, tá? Eu gostaria de ter alguém que me atenda como eu atendo as pessoas, porque eu não trabalho só com a constelação familiar, eu trabalho com reprogramação de crenças, eu trabalho com a parte empreendedora, eu sou consultora empresarial, inclusive, para quem não sabe, eu sou psicóloga, consultora empresarial, eu sou consteladora, teta healer, hipnoterapeuta, que mais? Tem um currículo bem vasto. Então, na hora que eu vou fazer o tratamento, a gente vai trabalhar com tudo. E sabe por que eu tô falando isso pra vocês? Porque tem coisa que uma técnica só não vai resolver. Que a terapia tradicional não vai resolver. E eu não tô falando isso pra você comprar nada comigo não, tá? De repente você vai fazer uma coisa com um profissional, outra coisa com outro profissional, outra coisa com... Não tem problema nenhum. Mas saiba que você precisa trabalhar em várias frentes, em várias esferas aí dentro de você, da tua relação com a vida, para você ter uma mudança sustentável. Inclusive, fazer só uma constelação não vai resolver a tua vida, tá? Fazer uma constelação é maravilhoso, vai abrir um monte de coisa, vai resolver um monte de coisa, vai destravar um monte de coisa, não tem dúvida nenhuma. Ainda mais se você fizer uma constelação comigo, uma reconfiguração sistêmica comigo, que a gente fica ali praticamente 3 horas juntos, a gente resolve um monte de coisa na vida, né? Porém, se você não der continuidade, se você não colocar novas práticas, se você não for remodelando a sua forma de enxergar a vida, você vai continuar no piloto automático programado, porque o condicionamento mais a modelagem, o que é a modelagem? A modelagem é modelo mesmo. Então, por exemplo, você vê o teu pai falando X com a tua mãe falando X com o teu pai, aquilo é um modelo. Por que quando a gente é adulta, a gente vai pro Fire Club, a gente vai pra Clex Club, a gente vai pra MLS, a gente vai pra mentorias, a gente vai enfim, a gente vai fazer treinamentos, vai fazer imersões, a gente vai para igreja, dependendo, né, da sua religião. Por que a gente vai para mentorias, principalmente? Para a gente ter modelos diferentes de pessoas que estão atingindo resultados que eu quero atingir, porque os modelos que eu tenho da minha base, da minha infância, da minha história de vida, eles não estão mais funcionando para mim. Não quer dizer que eles são errados, e isso é muito importante a gente falar, porque foram os modelos certos para mim. Foram os modelos possíveis pra mim. Não tinha como ser outro modelo. Senão eu não seria eu. Entendeu? E uma das coisas que nós vamos falar bastante aqui é que nada tem significado até que eu dê um. E bons olhos é o segredo do sucesso. Pra mim, bons, eu vou até anotar aqui que isso aqui eu vou colocar como cartinha. Bons olhos é o grande segredo do sucesso. Por quê? O que é bons olhos? É eu olhar pra qualquer coisa que acontecer pra mim e achar uma coisa boa naquilo. Entendeu? É eu olhar pra qualquer coisa que me aconteceu e falar, cara, o que eu aprendo com isso? Quando eu crio essa capacidade, porque essa é uma capacidade forjada, ela não é uma capacidade que a gente aprendeu lá com o nosso pai, com a nossa mãe. Talvez você até aprendeu com o pai e a mãe, mas são pouquíssimos casos. A maioria das vezes a gente tem que desenvolver isso. Faz sentido, gente? Quem tá comigo aqui, hein? Faz tempo que eu não pergunto, tem gente viva aqui? Dá um oi aqui pra mim, quem tá vivo, por gentileza. Tá? Então, assim, bons olhos é o grande segredo do sucesso. Gratidão, Lê, por escrever aqui pra mim. Então, condicionamento é o piloto automático que já veio pronto. Você nasceu, já tinha lá. Como que você tinha que pensar, se relacionar com a vida. Modelagem foi o que você foi passando. Ô, Glória! Adoro gente viva aqui falando comigo. Oiê! Uhul! Que delícia. Tá? Modelagem eram os modelos que você foi convivendo e que foram moldando, modelagem, moldaram, foi criando um modelo de relacionamento com a vida, de comportamento e, consequentemente, de resultados, tudo bem? E inconsciente coletivo é muito parecido com tudo isso que a gente está falando. Inconsciente coletivo, imagina, eu gosto de falar que tem como se fosse uma bolha gigantesca de informações, onde tem lá um monte de informações. Tem um monte de crenças, tem um monte de pensamentos, tem um monte de sentimentos, tem um monte de moldes que a gente vai pegando conforme a gente vai precisando usar. Só que a gente não para pensar. O inconsciente coletivo está disponível. Inclusive, eu gosto muito de uma passagem bíblica que diz que o mundo jaz no maligno. Olha que forte que é isso. Porque o inconsciente coletivo está programado para reclamar, para, mas injustiça, vítima, dor, doença, lamentação. Igual eu tava falando com uma cliente minha médica, eu tô ranhenta, tá, gente? Continuo ranhenta aqui. Tava falando pra ela, né? O inconsciente coletivo me vê com gripe, vai falar o quê? Meu Deus, a Paula tá com gripe, a Paula
ela tá doente, ela precisa ir pro médico, ela precisa isso. Não, não que eu não precise ir pro médico, não que eu não precise, né, olhar pra saúde física e tudo mais. Só que quando a gente tá mais consciente, a gente consegue ter outras informações, inclusive da doença. Entendeu? Quando a gente tá consciente, eu consigo perguntar, tá, corpinho, o que que tá acontecendo? Eu vou fazer live sobre como conversar com o corpo e como obter essas respostas mais profundas de nós mesmos, tá? Vocês querem uma live dessa? Mas, por exemplo, eu perguntei pro meu corpo, sabe o que meu corpo falou pra mim? Que ele tá atualizando. Cara, vou pegar de novembro, pra não falar nem antes. De novembro até agora, foi tiro, porrada e bomba. Cara, eu mudei um monte de coisa na minha vida, tô recebendo informações que eu nunca recebi antes. Entendeu? Coisas assim, extremamente intensas. Minha cabeça, sabe aquele emoji que faz... tá ligado? Fora todos os eventos que eu tô passando, faz 3 semanas, eu tô na rua, não tô nem em casa. Hoje eu falei com a minha ajudante lá, falei, meu amor, vai lá ver minhas plantas, como é que tá meu apartamento? Será que meu apartamento tá vivo? Bartolomeu, tudo meu tem nome, né? Será que o Bartolomeu tá vivo, gente? Alguém vai lá ver o Bartolomeu, meu apartamento? Passa lá, abre ele, bota um sol lá dentro e tudo mais. Então, meu corpo tá atualizando. Meu corpo tá processando tantas informações, tantas novidades. E ele tá processando dessa maneira. Com uma sensação de gripe. Ontem eu tive um pouquinho de febre. Foi super legal a hora que eu tive febre. Porque daí, qual bons olhos, ó. Eu falei, ai, que bonitinho. Porque ontem eu ia fazer mais uma outra coisa. Daí eu ia atender os clientes na casa deles. Não, meu corpo fez um pouquinho de febre. E com a febre, o que ele falou pra mim? Você tem que ir embora. Foi demais. Aí eu vim pra casa, pedi pra minha cliente pra eu atender ela mais tarde. Adiei um outro compromisso. Dormi um pouquinho, fui atender minha cliente. Foi ótimo, foi leve, foi gostoso. Fizemos a melhor sessão da nossa vida ontem, inclusive, a Vivian. Não sei se vocês viram ali nos meus stories. Por quê? Porque, na verdade, eu signifiquei ali de uma forma diferente. Mas se eu fosse pelo inconsciente coletivo, eu estaria internada no hospital. Faz sentido? Se eu tivesse no inconsciente coletivo, era capaz de eu ter ligado desesperada pra minha mãe e ter falado, mãe, vem pra cá cuidar de mim. E aí eu fiz também o meu checklist. Falei, não, calma. Eu tenho minhas clientes médicas aqui que se eu precisar de alguma coisa, elas me apoiam, elas conseguem até vir até mim, que eu tô em São Paulo. Eu tenho minha cliente amiga que mora aqui do lado, que é a Fer, que se eu falar pra ela, Fer, tô precisando de um apoio, preciso que você me ajude, que você venha cuidar de mim, ou eu vou pra tua casa. Ela ia abrir as portas pra mim, com certeza, entendeu? Tem hospital, tem cara. Quando eu lembrei que eu tava amparada, que eu era muito amada, que tava tudo bem, eu saí daquela visão de, meu Deus, eu estou doente, o que eu vou fazer? Tô sozinha, sei lá, o que eu poderia falar. Então, eu tô dando um exemplo meio esdrúxulo aqui pra vocês, gente, mas é pra gente compreender que, na verdade, as coisas são mais simples do que parece, só que nós estamos em muitos pontos cegos. Então, nós vimos aqui, ó, a memória celular é um negócio bizarro, é muita coisa, ele tá na base da pirâmide. É muita coisa o que a gente tem de herança da nossa família de origem. É muita coisa, os padrões que a gente herdou e que a gente copia e cola sem nem saber que a gente tá copiando e colando. Entendeu? As crenças, os pensamentos, os pontos de vista que a gente foi aprendendo e que criaram esse condicionamento mental, psicológico, que criaram essa forma da gente olhar a vida e, consequentemente, se comportar na vida e, consequentemente, resultar e sentir a vida, também foi moldado sem a gente nem saber que foi moldado. Foi direto e indiretamente. Às vezes foi falado mesmo. Pai e mãe falou, é assim, assim, assado. Mas a maioria das vezes foi só por copia e cola. A gente viu acontecendo, viu que deu certo e foi reproduzindo aquilo sem nem pensar. E o inconsciente coletivo tá aí, ditando um monte de crenças, ditando um monte de formas de se relacionar com a vida que estão muito mais ligadas à dor, doença, sofrimento, limitações do que fluxo, do que abundância. Então, o que nós precisamos fazer? Aí eu vou falar uma outra pra gente ir finalizando a nossa linha de raciocínio, tá? Uma outra passagem bíblica. Eu gosto muito da Bíblia, gente. Eu não sou religiosa, tá? E quando eu trago a Bíblia aqui, eu trago como um livro de embasamento filosófico, tá? Pode sair, querido. Depois, no finalzinho, você assiste depois, tá? Já tô finalizando. Assim como está escrito que o mundo jaz no maligno, na Bíblia também está escrito que o reino dos céus é tomado por esforço. E eu gosto muito dessa expressão. Aliás, mais uma para colocar nas cartinhas também. O reino dos céus
é tomado por esforço. O que significa isso? É o que a gente está fazendo aqui. Nós estamos tomando o reino dos céus por esforço. Nós estamos construindo uma transformação. Cada live dessas que nós estamos fazendo vai virar uma chave, entendeu? Cada nota que você tomar, cada coisinha que você levar para refletir, cada meditação que você usufruir, inclusive, gente, meu canal do YouTube tem quase 500, tem quase 500 lives lá, quase 500 vídeos, e tem várias meditações incríveis. Se você escrever Paula Castanho Vaz meditações, lá no meu YouTube você vai ver meditações grandiosíssimas, além das que eu vou passar no grupo. Quem não entrou no grupo da Masterclass, que vai acontecer gratuitamente no dia 26 de abril, às 10 horas da manhã, entra, tá? A Masterclass, ela vai ficar gravada só até domingo. Então vai ser de sábado para domingo, tá? A gente tem que fazer assim, porque senão as pessoas não se comprometem a assistir, né? De vez em quando a gente tem que ser meio mãe para as pessoas poderem se comprometer. Então entra lá, que daí eu vou mandar a meditaçãozinha para vocês, de pai e mãe, que é uma baita de uma ferramenta. Eu recomendo fortemente que vocês utilizem ela, tá? E que vocês se comprometam em continuar estudando aqui comigo. Amanhã eu vou fazer 7-7 também. Eu não sei se sábado eu faço a 7-7, mas talvez eu faça. Aí no domingo, como eu vou viajar, eu ainda vou decidir se eu vou fazer de manhãzinha ou se eu vou fazer à noite. Mas eu também vou noticiando vocês. No geral, eu vou fazer a 7-7, porque é um horário bacana, é um horário que, enfim, eu acho que tá expandindo, bastante gente tá conseguindo entrar. Eu sei que domingo 7-7 é meio difícil, todo mundo tá acordado, então aí a gente vai negociando o final de semana aqui pra gente ver como é que fica melhor pra todo mundo poder usufruir. Vocês me ajudam, gente, aí decidindo também alguns horários, até mesmo o tema. Eu posso ir contando com vocês, pra vocês me auxiliarem aí, pra gente construir um negócio bem massa junto nessa série de lives. Hoje é só o segundo dia e eu vou pedir duas coisas aqui pra vocês, tá? Número 1, algo que toda final de live eu peço. Seu pagamento energético espiritual dessa live. Pagamento energético espiritual dessa live é você, agora eu vou deixar ela salva no meu feed, e você vai lá e vai escrever por que valeu a pena estar aqui. Por que você vai fazer isso? Porque você vai ajudar a distribuir essa live. Toda vez que você escreve, tanto aqui como ali no meu feed, principalmente no feed, o Instagram ele fala assim, o povo tá gostando da live dessa menina, deixa eu distribuir para mais pessoas, deixa eu falar que mais pessoas precisam dela, tudo bem? Posso contar com vocês? Tânia, Vi, quem mais? A Kika chegou agora por último, depois você vê a live gravada, Carol. Escrevam lá, tá bom? E aí depois a questão eu esqueci o que era a outra coisa que eu ia falar, TDAH tá on. Mas é isso, pagamento espiritual energético, e entrem no grupo da Masterclass para vocês estarem juntos aqui. Compartilhem a live com quem você acredita que vai ser benéfico também, e logo mais eu coloco qual que vai ser o nosso tema de amanhã, tá bom? Ó, muito obrigada, gratidão, parabéns por estarem aqui, parabéns por estarem se dedicando a tomar o reino dos céus por esforço, e vamos juntos, tá bom? Beijo grande no coração de todo mundo. Eu tô empolgada hoje, eu ficaria aqui mais 2 horas, mas por hoje foi suficiente, né? Beijão, gente, tchau!